E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma aula. Gente, nesse vídeo, como vocês já estão vendo aí no título, eu vou te mostrar aqui algumas técnicas de estudo, técnicas que, no meu ver, no meu ponto de vista, funcionam e técnicas que já não funcionam tanto. Inclusive, existem várias técnicas de estudo, eu não vou conseguir colocar todas aqui no vídeo, eu vou colocar algumas das que eu mais uso, nas que eu acho que eu acredito que realmente funcionam, e algumas que eu já acredito que não funcionam tanto. Mas se eu não citar alguma delas, dessas técnicas que vocês conhecem também e que eu não mencionei aqui no vídeo, fala nos comentários, porque aí a gente conversa um pouco e aí cada um dá seu ponto de vista e fala o que acha a respeito. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 técnicas de estudo que, no meu ver, funcionam, e que não funcionam tem 1, 2, 3, 4 e 5. É isso. Eu coloquei aqui um mapa mental para poder, inclusive o mapa mental é uma das técnicas de estudo, para visualizar aqui o que eu quero falar com vocês. E aí vai ser nesse esquema que eu sempre faço, nesse formato de vídeo. Eu vou lendo aqui o material de apoio, conversando com vocês no vídeo, e o material também ele vai estar disponível aqui na descrição para vocês poderem acompanhar junto comigo e depois baixar, né, como um material de apoio, né, um suporte mesmo de estudo para vocês, se vocês quiserem aplicar alguma dessas técnicas de estudo nesse processo mesmo de preparação e de estudo, de um modo geral, que vocês estão tendo nesse ano, em 2025. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação. Eu separei aqui duas técnicas, dois grupos, digamos assim. O primeiro são técnicas de estudo voltadas para o estudo ativo, e já outras que, na verdade, não é nem passivo em si, porque tem técnicas de estudo, né, no estudo passivo que funcionam, como, por exemplo, videoaula e tudo, dependendo de como você estuda. Mas no outro grupo, como eu disse no início do vídeo, serão técnicas de estudo que, no meu ver, não funcionam tanto, tá? Mas é isso, vamos lá. Primeiro, né, falando desse grupo das técnicas que funcionam. A primeira que eu coloquei são os flashcards, método de repetição espaçada, que ajuda a fixar conteúdos rapidamente, principalmente para termos e definições. Ou seja, os flashcards, basicamente, eu diria até, como se fosse um quiz, é uma pergunta e resposta. Tem gente que faz o flashcard em outro modelo, que coloca tópicos importantes, né, no papelzinho para poder se guiar, mas eu gosto muito de fazer o quê? Eu sempre, quando eu estudava, por exemplo, em História, eu estudava um assunto, era Vargas. Eu sempre dou esse exemplo. Tudo que eu entendi sobre Era Vargas, eu fazia perguntas, tópicos no início, num papelzinho pequeno, e no verso eu colocava a resposta. Isso me ajudou muito. Inclusive, por exemplo, em inglês, eu colocava a pergunta em inglês ou em português na frente e a resposta, né, a tradução atrás. E isso é muito legal, por quê? Porque além de você estar aprendendo, né, de você estar ali estudando, entendendo ali o assunto, você também está brincando, está sendo o conhecimento está vindo de uma forma melhor, mais lúdica, mais divertida, não é algo tão cansativo e maçante. E isso é bem, bem legal, porque realmente fixa na mente do indivíduo, né, quando você está ali com flashcards, com esse papelzinho. E você pode fazer isso sempre no decorrer da semana, do mês. Então você deixa guardado esses papéis e no decorrer dos dias, ou então até mesmo antes de dormir, eu fazia isso. Eu pegava 5 papéis aleatórios, via ali a pergunta, tentava lembrar aquele assunto. Pode ser de biologia, de história, enfim, geral, né? Estudo no geral. E aí você via a pergunta, tentava lembrar, tentava puxar ali na memória, né? E depois via a resposta. Isso é muito legal, porque isso faz com que você realmente relembre os assuntos. E isso é muito bom, ainda mais pro Enem, porque no Enem, né, a quantidade de assuntos são tão grandes que, se você tem isso como uma técnica de estudo, faz com que você lembre desses assuntos que você já estudou, né, e fixe ainda mais na memória. Então essa é a primeira técnica de estudo. O flashcards, basicamente, é quando você faz isso, né? Você coloca tópicos principais no pequeno papel desse assunto que você estudou. Mas eu gosto de fazer o flashcard nesse outro formato. Não é tanto, eu não sigo tanto as características principais de um flashcard, porque eu gosto de fazer justamente isso. Eu coloco a pergunta na frente e a resposta atrás, desse jeito que funciona comigo. Indo agora para a segunda técnica de estudo, que eu separei aqui, são os mapas mentais. Os mapas mentais são ótimos para visualizar conexões entre os temas e revisar conteúdos complexos de forma rápida. Eu já diria que você poderia pegar, já é diferente dos flashcards, por quê? Porque nos mapas mentais, você vai pegar um papel maior,
Pode ser uma folha de ofício, por exemplo, uma folha de caderno. E aí você realmente vai colocar todos os tópicos principais daquele assunto que você estudou. Então, por exemplo, Era Vargas. Coloca bem no início, Era Vargas. Aí você vai puxando várias setinhas e colocando tudo que você estudou daquele assunto, mas não é para você colocar tudo, né? Eu acho que na verdade nem ia caber nesse papel. Mas você só vai colocar os tópicos principais, as informações necessárias, o período ali importante que ocorreu tal situação que você acha necessário inserir ali naquele material, para que a partir daí você use como suporte depois. Porque, por exemplo, você está resolvendo um simulado depois de um mês de ter estudado Era Vargas. Aí caiu uma questão e você não lembra, você esqueceu. Você volta ali no mapa mental, você deixa separado em uma pasta esses mapas mentais. Você pega o assunto e relembra tudo que você anotou. Isso é muito legal também, porque serve como material de apoio. Você não precisa depois voltar para assistir uma videoaula imensa de 1 hora para entender novamente aquele assunto, entendeu? Você vai estar perdendo tempo. Então, quando você faz o mapa mental, você otimiza tempo depois e fica muito mais fácil de você ter aquele material de estudo para recordar e resolver da forma correta a questão, a prova que você estiver fazendo, que estiver cobrando aquele assunto. Então, o mapa mental também é um ótimo material de apoio. Um outro mapa mental, uma outra técnica de estudo são as questões comentadas, né? Resolver exercícios ajuda a entender o formato da prova e reforçar o aprendizado. Inclusive, eu especificaria ainda mais essa técnica de estudo na área de matemática. Por quê? Porque em matemática, assim, a gente resolve, né? Nós resolvemos as questões dos simulados, e mais importante ainda do que resolver a questão é você depois assistir aquela correção, para você entender o raciocínio lógico de como foi feito, né, de como foi corrigido, de como foi a forma que foi encontrada, para entender a forma como foi encontrada a alternativa certa. E isso me ajudou muito em matemática, muito, muito. Eu não só assistia as questões comentadas, né, a correção daquelas questões que eu tinha errado, mas eu também assistia as que eu tinha acertado, porque às vezes a minha linha de raciocínio poderia demorar mais, né, de encontrar a alternativa do que a que o professor estava passando. Às vezes eu demorava, por exemplo, 5 minutos em uma questão que, por mais que eu tivesse acertado, o professor, na videoaula, me mostrava uma forma de correção que eu gastaria 2 minutos. Então eu já ganharia 3 minutos de tempo ali para poder responder uma outra questão na prova. Então, isso me ajudou muito a entender o raciocínio lógico para encontrar a alternativa correta, tanto das questões que eu tinha errado, como também das questões que eu tinha acertado. E isso é muito legal. Fixa ainda mais o conhecimento, né? o método mesmo ali de correção. E quando você estiver fazendo a prova, você vai bater o olho, vai ver de que se trata o assunto e já vai saber exatamente o que fazer. Você não vai perder tempo, porque já vai estar ali no seu subconsciente e já vai automático. Então, é uma outra dica muito legal também. Uma outra... eu falei isso, né? Flashcards, mapa mental e questões comentadas. Uma outra técnica de estudo é a autoexplicação. Explicar para si mesmo como se estivesse ensinando para outra pessoa. Isso também é muito legal. Por quê? Porque quando você fala em voz alta, quando você verbaliza aquilo que você está estudando, então, por exemplo, em história, história do Brasil, né, período colonial, você explica, você pode gravar um áudio para você mesmo, até para depois ficar salvo naquele áudio, você escutar se quiser depois, mas você explica, então, estudei tudo isso aqui, assisti a videoaula e entendi. Vamos lá. De que se trata realmente, né? Como é que foi o período colonial na história brasileira? Foi assim, 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 assim. Entendeu? Você vai explicando para você mesmo. Quando você está falando, você está tentando, você está estimulando seu cérebro para você realmente entender o que você estudou. Tudo que você absorveu, tudo que você entendeu da videoaula, você agora está tirando daqui de dentro para fora. Então, é um método de estudo realmente ativo, que estimula o estudante, faz com que você tente puxar ali tudo que você entendeu daquele assunto. E quando você puxa daqui, né, daqui de dentro do cérebro, e você verbaliza isso, subconscientemente também, inconscientemente você já está internalizando novamente aquilo ali e reforçando aquele assunto. Então você vai aprender muito melhor, né, de uma forma muito mais fácil e estratégica também. Uma outra técnica de estudo são os estudos intercalados. Alternar matérias diferentes para evitar a fadiga mental e reforçar a retenção. E eu já incluiria com essa última técnica de estudo, que é a revisão espaçada. Repetir o conteúdo em intervalos progressivos. Exemplo, um dia, uma semana e um mês.
para reforçar a memória de longo prazo. É quando você... eu já acabei emendando, né, uma técnica de estudo a outra. O estudo intercalado é quando você faz pausas intercaladas para que você consiga render mais aquele assunto, porque também o estudante não é um robô, né? Tem gente que consegue, mas eu não sou tão a favor disso, de você ficar, por exemplo, horas seguidas estudando, sem parar, sem respirar, né? Vocês entenderam? Sem respirar, sem sair para comer alguma coisa, fazer qualquer outra coisa que não seja o estudo em si. Porque, assim, se você fica muito concentrado nisso, né? Só estudando, e não faz uma pausa, fica muito difícil de você entender aquele assunto, de você absorver, você vai estar cansado. Então é importante para que você consiga render ainda mais depois, né? Fazer pequenas pausas, é um estudo intercalado. Isso é necessário demais para o seu aprendizado em si, né? E para a absorção também do conhecimento. E essa questão da revisão espaçada é você realmente lembrar do que você estudou, então você sempre vai estar revisando. E isso já emendaria até com a questão dos flashcards. Então, se você estudou, né? Hoje você estudou um assunto X de matemática. Depois de matemática não, que matemática a gente vai estar ajudando por meio das questões, né? Mas vamos lá, de história. Se você estudou hoje um assunto, assistiu uma videoaula, depois de uma semana, revisa esse assunto com os flashcards, com os resumos que você fez. Depois de uma semana, por exemplo, hoje você estudou, aí depois de uma semana você revisa, depois de um mês, revisa novamente. Você tem que fazer isso. Essas revisões passadas ajudam demais nessa questão da absorção do conhecimento. Mas, de modo geral, essas são as técnicas de estudo que eu incluiria, né? E que, no meu ver, funcionam, tá? Indo agora para as técnicas que já não funcionam, como eu falei, eu listei 5. A primeira é quando você relê o material, quando você fica relendo demais ali aquele material, e aí você está perdendo tempo, porque às vezes você nem está fazendo... você acha que você relendo, você vai estar entendendo, e não está. Você tem que ler no primeiro momento, de uma forma muito mais concentrada e focada, porque é assim que funciona. Se você ficar relendo toda hora, né, aquele material, vai dar uma falsa sensação de aprendizado e não fixa tão bem o conteúdo. Uma outra técnica que, já no meu ver, não funciona tanto também é quando você grifa demais o texto. Pode ajudar na organização, mas não substitui técnicas ativas. Se você grifa tudo, você não está selecionando aqueles tópicos mais importantes. Então, no meu ver, isso também não seria tão útil, né, para você entender melhor o assunto. O outro é anotar tudo na sala de aula. Eu acredito que é necessário anotar, é importante anotar, mas não precisa tudo. É só você listar mesmo, fazer um filtro e colocar o que você acha que é mais importante nos seus estudos, né, no que o professor está falando, na verdade. Porque você está estudando de forma estratégica. Às vezes o assunto é imenso, mas você tem que fazer um filtro e selecionar aquilo que é mais importante. Outra técnica, né, a quarta, a penúltima, ouvir áudios passivamente, então apenas escutar sem praticar não fixa tão bem o conhecimento. E também maratonar estudo sem pausas, né? O cérebro precisa de descanso para consolidar informações. Lembra do que eu falei da questão do estudo intercalado? É exatamente isso. Você precisa fazer pausas nos seus estudos, porque sem isso você vai ficar muito cansado, você não vai conseguir absorver realmente ali o conhecimento. Então você precisa fazer esse estudo intercalado para o seu bem mesmo, para a sua saúde mental e para que você consiga dar conta dos assuntos, né? E do estudo de um modo geral. Mas é isso. Essas são as técnicas de estudo que funcionam, no meu ver, e que não funcionam. Se você concorda comigo ou não concorda também, fala comigo aqui nos comentários, viu? E também, inclusive, como eu disse no início do vídeo também, né? Se você conhece outras técnicas de estudo que eu não citei aqui no vídeo e que acha legal também mencionar, é só falar aqui comigo nos comentários. No mais é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo, e eu desejo a todos bons estudos. Vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!